Essa história inicia mostrando-nos a uns asquerosos goblins, nos quais andam asando um porquito, enquanto que atrás de um árbol os observava um Chico, o qual muito inteligentemente pisa uma ramita e faz barulho suficiente para que os pequenos goblins comecem a perseguir ele. Mas esse cara, enquanto corria, mostra um sorriso, pois em realidade tinha uma armadilha preparada, na qual justo os goblins caem. E ao ver que seu plano bem bolado funcionou, o protagonista nos revela sua cara, pois sim, esse tipo também é nosso protagonista, o qual se chama Juca. Para chegar até esse ponto, ele nos conta o que aconteceu. Tudo começou no Japão, quando nosso solitário estava lendo, como sempre, durante o intervalo das aulas. E sim, até no mundo real ele era um solitário, já que não queria nada com seus colegas de classe. E aqui encontramos desde nerds, otakus, esportistas e também as garotas populares. E claro, também tinha a delegada da classe. Mas justo quando ele estava quase tirando uma soneca, aconteceu o inesperado. Debaixo do piso, apareceu um círculo mágico que ele rapidamente reconheceu, já que havia lido sobre isso em uma novela leve que ele gostava. No começo ele ficou empolgado, mas logo depois percebeu no que tinha se metido. E ir para outro mundo é um saco. Então, ele tentou de várias formas sair da sala de aula, mas tudo estava trancado. E enquanto seus colegas sumiam um por um, ele resolveu a última opção, subir pelo teto. Com muito esforço ele conseguiu, mas não adiantou nada. O círculo mágico também o alcançou. Todo aquele esforço para nada. Agora ele se encontra em uma sala branca sem entender por que não tem ninguém por lá. Ele se lembra da novela que leu e pensa que devia ter um rei gordo ou uma princesa inalcançável ali. Mas não, o único que ele vê à distância é um velhinho que parece estar passando mal. Telepaticamente, o velhinho fala com o nosso protagonista e revela ser o Deus desse novo mundo. O Deus diz que o resto de seus colegas já foram transportados para o outro mundo e que nosso protagonista acabou ficando para trás. Juca ri da situação porque pensa, nem esse Deus foi esperto o bastante para notar a escotilha do teto. Mas o Deus, irritado, grita que ele tem que escolher suas habilidades e status rapidamente. O Deus explica que cada pessoa geralmente tem 50 pontos para gastar em habilidades e magias, mas dessa vez convocou 43 pessoas, quando normalmente não chama mais de 20. Deve até ter convocado o pessoal que estava no banheiro, ele pensa. Então, quando Juca foi ver as opções que sobraram, ficou só com habilidades inúteis, porque seus colegas já tinham pego as melhores. Entre as opções estavam a classe de aldeão de nível A e mestre do pau. Nas habilidades, sobrava a maravilhosa habilidade de caminhar, e quanto à magia, as melhores já tinham sido levadas também. Restavam umas magias de cura sem graça, mas a pior parte ainda estava por vir. Os títulos que sobraram eram Hikikomori e mais algum outro sem importância. Revoltado, Juca sacode o velhinho Deus reclamando, mas o velhinho o manda para o novo mundo de qualquer forma. Como prêmio, o Deus dá a Juca todas as habilidades, classes e títulos que sobraram. Agora ele está no meio de uma floresta, se perguntando o que vai fazer com tudo isso. Ele percebe uma bolsa que tinha o conjunto de aldeão de classe A, onde ele pode guardar itens ilimitados. Ao abrir a bolsa, ele se surpreende com a quantidade de coisas úteis que tem ali. Juca experimenta tudo e o Deus avisa telepaticamente que ele ainda tem 50 pontos sobrando para usar. Juca rola os dados e recebe MS. Ele pensa que pode ser alguma habilidade masoquista, mas o Deus explica que significa máximo. Juca então decide colocar todos os pontos em sorte, o que faz sua estatística de sorte ficar no máximo. Ele percebe que também ganhou duas habilidades extras, solidão e servidão. Com a primeira, ele já sabe que não vai ter um harém, mas com a segunda, ele pode manipular causas e subordinados. Só que ele se dá conta de que está completamente sozinho na floresta. Então, ele decide que o primeiro passo é garantir uma base de operações, ou, como ele diz, uma casa. Depois de procurar por horas, ele não encontra nada e culpa as árvores por bloquearem sua visão. Ele ainda não encontrou nenhum monstro e pensa se sua habilidade de dormir vai funcionar aqui. De repente, ele se lembra dos itens sobrando na bolsa e encontra um par de lentes de contato. Ao colocá-las, sua visão melhora significativamente e ele ganha a habilidade de avaliação. Agora, ele consegue ver claramente plantas venenosas, animais
e mais. Ele começa a guardar cogumelos comestíveis na bolsa e, enquanto procura mais, encontra um lago. Corre até ele, enche sua cantina com água e toma um grande gole, achando a água deliciosa. Aí, à distância, ele vê o que parece ser uma caverna e torce para que não tenha ninguém morando ali. Ao chegar mais perto, percebe que é bem espaçosa e confortável. Ele tinha uma barraca e lanternas na bolsa, então decide se acampar lá. Usando sua magia de temperatura de nível 1, ele consegue aquecer o lugar o suficiente para afastar os monstros. Enquanto se aquecia, ele percebe que sua magia de temperatura subiu de nível, desbloqueando magia de fogo. Além disso, ele adquiriu visão clarividente, detecção de presença e rastreamento de inimigos. A essa altura, ele já está com sono e se prepara para dormir, mas antes pensa que se precisar lutar, só tem o pau de madeira que conseguiu. Mas, mesmo assim, ele sobreviveu ao primeiro dia. No segundo dia, Juca acorda todo tranquilo e nos conta que usou itens que repelem monstros. Seu título de Hikikomori protege seu espaço pessoal, o que é uma grande vantagem. A única coisa que incomoda é sua barriga roncando de fome. Ele usa sua magia de fogo para preparar um café da manhã com carne, cogumelos e temperos e fica feliz com sua refeição cheia de proteínas. Isso veio na aula de aldeão de rango, a qual já não lhe parece tão mal. Inclusive, destaca que parece mais um sobrevivente. Então, após descansar um pouco, sua barriguinha é que ele começa a procurar madeira e também algumas plantas. Quando de repente ele detecta um monstro e não era apenas um, mas 2 feios goblins. Ele revisa suas estatísticas, percebendo que, apesar de pequenos, são mais fortes do que esperava. No entanto, nosso garoto está seguro de que pode ganhar. Assim, decide fortalecer seu pau com sua magia de envolver e, ao mesmo tempo, se lança ao ataque, como o mestre do pau que é, eliminando o primeiro com um único golpe. Em relação ao segundo, ele dança bem saboroso, pois os ataques do Goblin são bem simples, e assim acaba vencendo ambos. De repente, o sol se põe e nosso garoto está mais exausto mentalmente do que fisicamente, com o que, ao ajustar, chega à sua caverna. Já jantando, ele nos conta que obteve aquele pau do duende, mas não pode usá-lo, pois é muito pesado e seu alcance é muito curto. Sendo assim, continuará usando seu pau de madeira, que é bom o suficiente. Como não tem mais nada para fazer, ele revisa suas estatísticas e descobre que subiu para o nível 2. Quanto a AOS e seus demais parâmetros também aumentaram. No entanto, ele percebe que sua habilidade de sensibilidade aumentou, mas isso o parece estranho, pois não a usou em nenhum momento e também não é que os goblins o tenham capturado. Ele pensa que essa habilidade é mais apropriada para uma mulher cavaleira que está em apuros, o que o incomoda um pouco. Contudo, ele também se dá conta de que obteve infusão mágica, e ao pensar nisso, sabe que provavelmente isso ocorreu depois que ele imbuiu seu pau com magia. Por fim, descobre que também subiu seu nível de calistenia, com o que se deita para dormir. No terceiro dia, nosso herói está cansado de comer cogumelos, pois adoraria comer carne. No entanto, sabe que se dissesse isso na frente da delegada da classe, ela ficaria brava. Assim, mesmo sentindo nojo, ele come tudo, sabendo que hoje precisa melhorar. Ele se dá conta de que os efeitos da infusão mágica lhe concederam um pacote completo de melhorias corporais, mais defesa física e mágica. Ele também encontra algo interessante. Seu nível de avaliação está no nível 2. Contudo, ao ver um sinal de interrogação em relação a essas coisas, ele não entende nada. Assim, decide sair para praticar magia. No caminho, encontra um cogumelo, do qual ele já sabe que está farto, mas, apesar de buscar e buscar, não encontra nada além de cogumelos. Assim, decide praticar sua magia, percebendo que, ao correr, se sente muito leve, a ponto de parecer que está se teletransportando. Ao encontrar alguns duendes, ele lhes dá o troco e sorri, pois tudo está indo melhor do que ontem. Mas, ao se virar, nota 3 goblins musculosos esperando por ele, fazendo com que nosso covarde rapidamente fique paralisado de medo e se esconda, caminhando sem fazer barulho até voltar para casa, Dot. Assim como nos dias seguintes, ele volta a caçar duendes, enquanto à noite estuda magia, conseguindo assim fazer um pequeno projeto. Sim, aquela mesinha de madeira, embora tenha falhado várias vezes para consegui-la. Assim, no quinto dia, ele conseguiu derrotar um goblin com um único golpe e também decorou sua base com algumas coisas elegantes.
Com isso, sua vida neste mundo finalmente está começando a melhorar. Então, em uma noite, ele se preparava para caçar um saboroso coelho. No entanto, quando conseguiu pegá-lo, percebeu a presença de outras pessoas. Ao olhar, viu que eram seus colegas de classe e sim, a delegada também estava lá. E tão concentrado nela, acabou soltando o coelhinho. Ele nos conta que a conhece desde o primeiro ano da escola e por isso pensa que pelo menos deveria cumprimentá-la. No entanto, naquele momento, ele se detém, pois agora se sente muito livre e isolado. Neste novo mundo, pode viver como quiser, sem que ninguém se intrometa em sua vida. Então, sorrindo, ele ressalta que não pretende mudar esse dia a dia por nada neste mundo, pois agora está conquistando esse mundo sozinho. Chegamos ao final do recap do anime Hitoriboki no Isekai Kuryaku. Quer a parte 2? Comente porco assado, deixe seu like e inscreva-se no canal.